Esta live está acolhendo os nossos convidados, mas ela estará sendo gravada e posteriormente disponibilizada na nossa plataforma no YouTube, né? No canal Enge Cursos no YouTube. Nesta noite, nós temos a satisfação muito grata de receber o nosso amigo, nosso colaborador, né? Tiago Bruno Reis de Azevedo, Ele. radicado em Brasília, Maranhão, formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, no ano de 2006. Exatamente. E alguns anos como calculista estrutural, num dos maiores escritórios do Ceará, certamente, e talvez até do Brasil, o saudoso engenheiro Dácio Carvalho. Exato. E em 2012 decidiu migrar para o serviço público, né? Dedicou esse ano a sua preparação, uma vigorosa preparação. Eu tive a honra, a satisfação de acompanhá-lo nesse trajeto, né? Nesse trajeto de êxito. E em 2013, creio que logo no início do ano, né? Isso, no início do ano, em abril. Você assumiu o canalista de infraestrutura no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão à época, né? Isso. A estruturação administrativa, você passou a integrar o quadro do Ministério da Economia, né? E hoje trabalha no Ministério do Desenvolvimento Regional, na Secretaria de Mobilidade Urbana, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, né? Isso. Então, Tiago, a gente gostaria de ouvir a sua mensagem, um pouco da sua história, da sua trajetória e da sua decisão importante de deixar uma carreira promissora na iniciativa privada, você que trabalhava num grande escritório de cálculo estrutural e resolveu trabalhar no serviço público. Quero saber se essa decisão foi uma decisão acertada, se você tomou essa decisão novamente e qual é o retrospecto, a avaliação que você faz desses anos de 2013 para cá, em termos de valorização do servidor público e perspectiva para os próximos anos. E aí eu deixo você bem à vontade, a gente vai ficar batendo um papo aqui, eu, você e o Tibério, mas você é o nosso... Você que colabora conosco, mas nesse momento você fica, tá certo? Trazendo as mensagens, as informações que nós tão ansiosamente aguardamos. Isso. Obrigado, boa noite pro pessoal aí, tá, assim, agradecer ao início o convite novamente, o Gilberto também, colaborador, assim, acho que todo mundo, quando a gente entra nesse mundo de concurso, a gente é mais do que, meio que uma famíliazinha, né, a gente cria um nicho em relação à família, cria amigos, cria família também em relação à informação. Eu vou dizer, Anísio, assim, que eu me apaixonei, tanto pelo serviço público, posteriormente quando eu entrei, e pelos concursos públicos também, eu acho assim, é uma porta que a gente pode dizer que é árdua entrar essa casa do serviço público, mas é bem gratificante quando você vê que você tem resultados em relação à sociedade, em relação ao trabalho que você desenvolve dentro do dia a dia do trabalho seu, né? Assim, o que eu vou dar um retrospecto, eu sou formado em 2006, como você falou. Desde 2006, eu tenho um grande amigo, dois grandes amigos que entraram no serviço público assim que se formaram. Os pais são servidores públicos. O meu pai é bancário, então, assim, é servidor público também, só que é mais empregado público. Então, assim, tem uma veia também, serviço público. Só que esses dois amigos eram sempre focados, desde a faculdade, no serviço público, para entrar no serviço público. Foram eles que me vigoraram para entrar no serviço público. Mas, assim, eu tardei um pouco. Fui tentar, como teve uma época muito boa em relação à engenharia administrativa privada, em relação a esse trabalho. Eu desenvolvi, era apaixonado por cálculo estrutural, ainda sou um pouco também, mas eu digo que eu sou mais servidor público hoje do que calculista. E lá em 2011, a fisgada do serviço público dos concursos me fisgou aí. Aí meu amigo, não, cara, estuda para esse concurso. Meio que ele deu um toque, como todos os amigos dizem em relação Essa à decisão foi indicação. tomada, Tiago, em 2011. 2011. 2011.
Mas tem concurso público, Você assim, a passou gente 5 anos, então, na iniciativa privada, então. 5 Depois anos se na formou. iniciativa privada, E, trabalhando e domingo. entre a decisão de abraçar a carreira no serviço público e o ingresso, efetivamente, você teve que abrir mão do seu trabalho no escritório de cálculo, ou você conseguiu conciliar a preparação para a prova, que certamente é uma prova muito disputada, só historiando um pouco, mas eu quero que você explore Não, esse com certeza, Vinícius. A gente de está quebrando fato, cima né? daí. Você logrou êxito em diversos concursos, né? Verdade. Na Polícia Federal, no Banco Central, não foi? Banco Central, fiz o curso de formação do Banco No Central, DENIT, fui né? classificado. DENIT também, fui classificado nas DENIT. vagas, recusei a vaga para ficar no Mas concurso aí você doutor. teve outra aprovação também, né? Na PFOS também passei, né? Passei Nossa, na PFOS, perícia forense, passei, muito bem. Concurso foi, também muito disputado. isso. Na Secretaria das Da Cidades examinadora também, CESP. isso, na Secretaria das Cidades também, do governo do Ceará, né? E algumas prefeituras também, passei na Prefeitura de Iguatu, passei em algumas prefeituras do Ceará também, com cursos menores, mas assim, de engenheiro também, mas é aquela Você teve a preparação. oportunidade, então, de ficar no Ceará, mas, assim, optou por Tive. e trabalhar em Brasília, e em Brasília você permanece. Agora, a pergunta foi, A pergunta foi, conseguiu se valeu a conciliar? pena E conseguiu conciliar? conseguir. Anísio, assim, essa parte de conciliar, eu Ou sempre teve digo que que... abrir mão do trabalho para focar nos estudos Pronto, preparatórios? essa parte de... É sempre difícil a gente dizer que vai abdicar de alguma coisa, assim, plenamente, né? Eu não acredito muito que a pessoa abdique de por exemplo, você abdicar, estudar, por exemplo, 8 horas, 10, 12 horas diárias para concurso público e você continuar isso há muito tempo. É muito custoso para você, até financeiramente, até psicologicamente, que eu acho que é a grande chave do concurso público, é a persistência em si, assim, você estudar e não desistir até você obter êxito. Então, assim, eu acho que é muito custoso. Então, assim, eu sempre digo que, eu estudo, eu trabalho. Eu acho assim, você tem que conciliar um pouco. Conciliar, por exemplo, talvez com um trabalho árduo de 12 horas, 10 horas no escritório e talvez estudar para concurso público também seja um pouco difícil. Mas se você reduzir um pouco a carga horária, se enxugar mais seu ambiente de trabalho e tudo mais, ser focado naquilo que você quer, você consegue sim conciliar as duas coisas. Eu conciliei. Você conciliou? Sempre conciliei, sempre conciliei. Eu nunca Então, deixei de trabalhar. você nunca teve que só estudar. Você Não, sempre conciliei. Eu sempre teve, trabalhei manteve uma um carga de vínculo com o escritório de sempre trabalhei uma projeto. carga de 8 horas. Aí Você quando chegou a pensar em fazer... Tem uns que chamam de concurso escada. Você estuda para um concurso mais, vamos dizer, mais razoável para depois tentar um concurso maior. Você chegou a pensar em fazer isso? Ou fez ou não? consegui, com certeza, Tibério. Assim, é o que a gente, é o que falar, não tem como bater na porta do concurso maior, nos concursos de maior gabarito, se você não entrar na porta de entrada ali. Eu acho assim, isso não é inviável. A não ser para uns gênios e tal, mas assim, a gente esclarece isso que não, entendeu? Então, assim, com certeza eu estudei primeiro para os concursos menores, um de prefeitura, um de secretaria mesmo, das cidades, talvez seja um pouco, não que seja fácil entrar, mas assim, é um concurso que a gente chama de escada, como você falou. Tá, É um mas concurso nessa que é mais fase você estava considerando a aprovação nesses concursos como também parte da sua preparação. Não, perfeito. eu digo assim, são duas coisas. Uma é você fazer diversos concursos para se autoavaliar ou para ter uma métrica de desempenho, mas outra coisa é você ir assumindo um cargo, passar uma breve temporada, ali fazer um outro concurso, passar uma breve temporada. Isso é algo que para o profissional talvez não seja Não seja bom. tão interessante. E menos interessante para o serviço público, né? Com certeza, com certeza. Então, Esses Anísio, servidores em pit stop, né? Não é isso. bem interessante. O servidor chegou aqui, mas eu sei que ele não quer ficar. Então, para o serviço público, reconhecidamente, isso não é bom. Mas, no seu Isso. caso, eu senti que você fez diversas provas, diversos concursos, mas no sentido de ganhar experiência em prova, não ganhar Perfeito. experiência no serviço público, né? É o que eu falo para todo mundo, né, Anísio? Assim, no começo. Efetivamente, você assumiu
o Ministério do Planejamento e permanece no Serviço Público Federal, no mesmo quadro, né, de analista de infraestrutura desde então. Né? Você está com 7 anos. 8 anos. 8 anos, vai fazer 8 como anos analista agora. de infraestrutura. Né? Isso. Claro. É o que eu falo nisso. Assim, quando você entra nesse mundo de concurso, é muito importante você saber assim, das carreiras. É muito importante você conhecer as carreiras em si. Conhecer as carreiras da estrutura pública, por exemplo. Você saber o que o engenheiro faz na parte em analista judiciário, por exemplo, ou a parte de analista de infraestrutura em relação ao Ministério da Economia, ou, por exemplo, um DENIT da vida. Você conhecer o que o engenheiro faz, para talvez você se encaixar e você dizer assim, não, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. É muito interessante você fazer isso. Mas a preparação em si, você faz provas em si continuamente para a preparação e até para você dizer assim, não, beleza, mas esses cargos aqui talvez eu abdique, ou talvez eu até fique. Por exemplo, nunca foi do meu perfil, por exemplo, entrar na PFOS. Eu nunca nasci para ser perito, entendeu? Por exemplo, eu não entraria na PFOS para dizer assim, não, vou entrar na PFOS para ser perito e alguma coisa. Não. Eu passei na PFOS antes de entrar na infraestrutura. Então eu neguei e disse assim, ó, não, isso não é a minha cara, não nasci para ser perito, e talvez eu seja, assim, um analista de infraestrutura mais geral, servindo o Serviço Público Federal, por exemplo, sempre foi o meu foco. Ou então, por exemplo, o DENIT. Eu também queria trabalhar no DENIT, como era área de transportes também, que era da minha área, a parte de trabalhar com pontes, talvez. E a aprovação foi bem no mesmo... Bem pertinho. Creio que tenha sido no mesmo semestre. Mesmo semestre. Eu passei no DENIT. Passei no DENIT em janeiro. O pessoal foi chamado em outubro ali, eu já estava 3 meses no cargo de analista de infraestrutura e abdiquei. Apesar do cargo do DENIT ser um pouco melhor do que o meu, até, assim, mas como a minha carreira é um pouco mais macro em relação ao serviço público geral, ou seja, ela é descentralizada, eu posso atuar em vários atos, inclusive no DENIT em si. Muitos analistas de infraestrutura da economia trabalham no DENIT, como dar suporte, ou então, assim, porque não tem concurso há um tempo, então os analistas de infraestrutura eles suportam. É como a gente fala, né? Analista de infraestrutura do DENIT é analista de infraestrutura em transportes. Eu sou analista de infraestrutura geral, ou seja, eu trabalho em todas as áreas, tanto de saneamento, tanto em transportes, tanto lá na Funasa, por exemplo, tem muito engenheiro em analista de infraestrutura. Então, assim, Ô, Thiago, eu falo... a primeira pergunta sobre a satisfação e o acerto da decisão. A sua satisfação hoje e o acerto da decisão de buscar ação no serviço público. O passo acertado, a decisão? Muito, Anísio. Assim, eu sou totalmente realizado hoje na minha profissão, não me veria fazendo outra coisa a não ser o que eu estou fazendo, entendeu? E, inclusive, os benefícios, assim, a gente acha, claro, tem benefícios e malefícios, não diria malefícios, assim, benefícios em relação à iniciativa privada e benefícios em relação à iniciativa pública. A gente vê a estabilidade, o que a gente sempre busca, mas não é só isso, entendeu? O cargo de servidor público não é isso só. É uma coisa muito mais macro em relação a... Claro, estabilidade é bom. O salário, por exemplo, da iniciativa pública, até a média, é um pouco até maior do que a iniciativa privada. Sempre, esses últimos 10 anos, é maior. Se você for procurar os engenheiros que ganham na iniciativa pública, é maior do que o engenheiro na iniciativa privada. Mas, assim, é limitado. Assim, a gente é regido por uma lei, né? A gente é regido por uma lei que talvez esse ano, por exemplo, não aumente. A gente, apesar da lei dizer que a gente tem reposição salarial em relação à inflação, depende da economia, depende do governo, depende de outras ações que talvez não saia. Enquanto na iniciativa privada, por exemplo, você é dono de si, né? Meio que dono de si em relação ao seu poder, em relação a empreender, a trabalhar. Tem benefícios, é claro. Você que faz o limite. Você que faz o limite, né? Então, nunca pensaria em outra coisa. E no Serviço Público Federal tem havido uma boa oportunidade de crescimento meritocrático? Você percebe um ambiente meritocrático para promover o servidor público? Eu falo do âmbito do seu ministério, da sua como analista de infraestrutura. Não, com certeza, Nilson. Assim, a gente sabe que tem níveis de hierarquia que são alcançáveis e níveis de hierarquia que você talvez seja um pouco mais de gestão, político até, entendeu? Então, esses são, a gente guarda e diz assim, esses são ramo político e níveis políticos para se alcançar. Como um diretor de uma agência, como um diretor em relação a coisas. Não que você não possa alcançar isso e, por exemplo, o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura é da minha carreira, por exemplo.
O diretor, por exemplo, até o nível de diretoria do meu ministério era a minha carreira, por exemplo, para ter ideia. O meu chefe O da minha ministro carreira Tarcísio é do quadro, né? é do quadro, exatamente. É do O quadro ministro Tarcísio é do quadro. Exatamente. O secretário do ministério, secretário executivo, ou seja, o número 2 do Ministério da Infraestrutura era a minha carreira, por exemplo, para ter ideia. Sim. Ele entrou no serviço público na minha carreira e hoje é secretário executivo, ou seja, é a segunda pessoa que manda infraestrutura no país, assim, para você ter noção, Sim. né? Mas em E relação você teve a ao meu nível. oportunidade recente de fazer um curso fora do país, né? Seria interessante você falar A gente, essa experiência fora. Não, com certeza é uma experiência Isso, inenarrável em isso relação a... foi pelo seu talento, né? Não. No Também, assim, Ministério, né? a Há um gente, processo seletivo, né? não, Para definir. a gente acha que não tem proatividade em relação ao serviço público. Tem sim. Quanto mais proativo você é, quanto mais você se doa em relação ao serviço público, mais você ganha em relação ao serviço público que tem para lidar. Licença, por exemplo, capacitação, curso de capacitação. Quando a pessoa mais interessada é dentro do serviço público naquele meio, seu chefe olha você e diz assim, não, beleza, eu vou indicar essa pessoa para esse curso. Foi o caso que aconteceu, por exemplo. Minha chefe viu, Thiago, eu estou precisando de você em relação a isso. Eu trabalhava com a parte de normativos e tipo assim, não, Thiago, estou precisando de você, tem que saber para a implementação do TOD, né, que é transporte orientado em relação a orientação diretiva de transporte naquela localidade. Ou seja, você inseriu o ente privado numa estação de metrô, por exemplo, para você, por exemplo, desenvolver aquela área, aquela região, por exemplo. Aí ela disse, não, a gente está precisando disso, a gente vai ter uma legislação para incentivar isso, do Ministério da Infraestrutura, só que eles chamam a gente porque como a gente tem expertise em relação ao transporte, então ela diz, Thiago, pois eles, eu vou te mandar então para o curso no Japão, passar 1 mês e 10 dias lá, você conhece como é que eles fazem para você implementar aqui. E é o que está acontecendo, assim, eu trabalho hoje, talvez implementando o meu conhecimento que estava lá. Outras pessoas foram, assim, em relação ao passado também, só que em outros cursos, mas só vai aquela pessoa, Nils, é o que eu falo para você. Dentro do serviço público tem aquelas pessoas que são proativas dentro do serviço público, são aquelas pessoas que querem crescer dentro do serviço público e querem achar o cargo de chefia, por exemplo, minha chefe, ou o diretor, por exemplo, da minha carreira, é o que eu falo. Depende de você também, entendeu? Claro que não é rápido, como a galera, mas é rápido. Não, é um pouco mais moroso, mas não pelas pessoas em si, mas pela estruturação em relação à burocracia em si, né? A estrutura do cargo de vocês aí, ela tipo, ganha mais por ter uma especialização, mestrado, ou é fixo? Não, ganha sim, Tibério. Então tem um incentivo, né? Porque algumas carreiras não têm esse incentivo, outras carreiras têm sim esse incentivo, né? E carreiras estruturadas foi um ponto que eu quis ficar, cara, no analista de infraestrutura de relação do Ministério da Economia. E o DENIT, a diferença é essa, para ter ideia. O DENIT, por exemplo, o que eles fizeram? O recurso que é destinado do Ministério da Economia para o DENIT em relação à capacitação, para pagar o mestrado, pagar a especialização e pagar cada servidor um pouquinho a mais desses valores, o que eles fizeram? Eles, a gente não quer esse valor não, rateia em todos os analistas. Rateia o valor em todos os analistas. O meu cargo, não. O cargo, para incentivar a pessoa a fazer, então, só certas pessoas fazem. Então, todo ano tem tipo um concurso que você só entra naquele hall de 200 pessoas que tem direito a esse valor se você ter feito uma pontuação naquele ano, por exemplo. Ele contou um ano anterior, tipo 12 meses atrás, e ponto, quantos artigos você fez, se você fez alguma especialização, se você fez algum mestrado ou algum aperfeiçoamento, para você ganhar aquele valor. Ele incentiva todo ano, ou seja, a pessoa não pode ficar parada, entendeu? Então, assim, por isso que talvez seja mais vindouro essa parte do que simplesmente pegar o valor que o Ministério da Economia deu e dizer assim, ratei todos os valores dos analistas e aumenta o salário de todo mundo. Sim. Talvez não seja meritocrático, melhor, né? Tipo assim, não, o incentivo para fazer uma especialização, né? Com certeza. Tiago, a gente está hoje em 2020 numa conjuntura bem atípica, né? De pandemia, de convulsão transnacional. A gente não tem certeza do novo normal, né? Quando a normalidade for restaurada, ela vai ter outra moldura, outra feição, né? A gente não sabe como a economia vai reagir e quanto tempo ela vai levar para se recuperar.
qual é a tua expectativa? Qual é o teu... O norte em relação O a... cenário futuro, né, que você imagina cenário aí. o futuro. teu cenário futuro? Eu acho assim... Eu digo, porque você no Ministério da Economia deve ter, né, uma sensibilidade maior. Não, tem. Então, assim, não tanto por isso, e até por isso também, mas por me apaixonar, como eu me apaixonei pela essa área de concurso, Luiz. Então, assim, desde 2011, como você vê, diariamente eu vivo isso. Então, assim, eu sou apaixonado por essa área, tanto de concurso público como de ensino de engenharia e tudo mais. Então, assim, eu vivo isso diariamente, né? E procuro saber, eu sou meio curioso com isso, né? Fico questionando o Ministério da Economia em relação ao concurso do DENIT, quando me pergunta, a galera até me manda mensagem, Thiago, e o concurso do DENIT? Eu pergunto para a pessoa. E fico caçando essa conjuntura. Então, eu acho assim, Anísio, nessa conjuntura nova, vamos dizer que seja uma conjuntura nova em relação ao ano passado, esse ano, eu diria, Anísio, assim, se fosse dar um conselho para as pessoas em relação aos concursos, e concursos de engenharia especificadamente, eu estudaria, por exemplo, para a área de controle e a parte de agências também. Por quê, né? Até porque eu escolhi essa área. Exatamente, para regulação, né? Exatamente, a agência de regulação, né? Porque são as que mais se fortalecem em âmbitos de crise. Tanto em âmbitos de crise, tanto em âmbitos quando você sai numa alavancada de crise, né? E o governo liberal, ele tem ele tem um enfoque, né? De privatizar muitas atividades, muitas ações, muitas empresas que hoje ainda estão na órbita do Estado, né? Então, essa expectativa de privatização também gera uma demanda muito forte para as agências reguladoras. Né? Na toa que o Ministério da Economia mandou um ofício para todas as agências dizendo assim, me mandem um quantitativo que vocês querem de pessoas porque a gente quer reestruturar a carreira das agências. Na toa que você vê os pedidos de concurso, por exemplo, em dezembro, todos foram de agência. De ANTT, ANTAC, por exemplo, a ANAC nem tanto, porque a ANAC é uma parte de um pouco de aviação e já é um pouco mais privado, talvez seja um ramo que não cresça tanto, talvez até com a crise da parte de aviária, talvez uma área bem sensível agora. Uma área bem sensível. Mas assim, o Ministério da Economia até sinalizou para essas agências assim, beleza, o que vocês precisam de pessoas aí? Quantas pessoas você precisa? Foi o que ele fez em dezembro do ano passado. E só fez com eles, né? Não fez, por exemplo, para um Denox da vida, por exemplo, que é um departamento de ponta, lá o engenheiro que vai lá na ponta para executar, talvez, uma política pública. Não é esse o enfoque talvez do governo agora, talvez não seja desses 4 anos de governo, talvez do próximo também, seja um fortalecimento dessas agências. E você falou o controle também, né? Controle, exatamente. Eu acho assim, os tribunais de contas têm tudo para ser o boom do momento de engenharia. A gente tem, eu acho que, se eu não me engano, listados, Anísio, 5, 6 concursos de tribunais de contas de todos os estados, inclusive o Tribunal de Contas da União, listados para fazer concurso esse ano, para ter ideia. Você lembra quais? Você saberia apontar aí alguns? Não, lembro. De cabeça, talvez seja Santa Catarina, Amazonas, Piauí, talvez mais o do Distrito Federal também, Tribunal de Contas do Distrito Federal. O Tribunal de Contas da União está faltando um ainda, que eu tenho listado ali, mas eu não vou me recordar qual é. São 5 tribunais de estados, que eu sei que vão fazer concurso esse ano. Alguns até suspensos, né? Por exemplo, o Tribunal de Contas do Amazonas, por exemplo, o presidente já falou que vai fazer 150 vagas com vaga de engenharia, entendeu? Tipo, se você ter ideia como... não tem concurso? Tem concurso. Assim, a gente... Eu falei até lá na live passada, né? Falei até na live aposentadoria, né? Exatamente. O que vai acontecer, Tibério? É tipo assim, cara, a onda nova de concurso vai ser essa, gente. Assim, vocês esqueçam aqueles concursos de crescimento, de expansão de carreiras, né? Assim, criação de carreiras por lei. Sempre tinha esse negócio de você, uma lei nova, cria mais 500 cargos, e esses 500 cargos vão ser preenchidos. Isso não vai mais existir. O que vai Agora existir, é reposição de estoque, né? É posição de estoque, exatamente. São as pessoas que... E o serviço público é muito isso hoje. Assim, hoje a gente tem um crescimento de mais de aposentadorias. O concurso público foi criado lá em 88. A Constituição de 88 meio que deu um boom em relação ao concurso, né? Meio que criou a instituição de concurso. Todos os concursos
meio que foram criadas, claro, existiam anteriores, o Banco do Brasil, o Petrobras, que já faziam concurso, PRF até faziam concurso antes, mas estruturados, carreiras de Estado, depois de 88 foram criadas. Então, desde 88 a gente está criando agora. A gente tem esse limite aí dos 30 anos em relação a 40 anos de Constituição, ou seja... O Estado não vai crescer. O Estado, no máximo, vai manter a dimensão do seu quadro permanente de pessoal. Agora, para quem almeja ingressar num serviço público, estamos falando de serviço público federal, porque é a experiência do Tiago, qual seria a principal recomendação dada a sua experiência? Qual é a melhor estratégia? Esperar o edital sair, começar a limpar provas do passado, começar a percorrer aí o conteúdo programático? O que é que você orienta? Qual é a sua recomendação? A recomendação é começar hoje, Inês. Assim, eu acho assim, se você não começou a estudar ontem, comece hoje. Porque assim, é como eu falo, concurso só tem um estado, talvez que seja regulado concurso num país, que seja o Distrito Federal, que você tem um gap de 90 dias para a prova, ou seja, se o edital sair hoje, obrigatoriamente a prova tem que ser 90 dias. Todos os outros não são assim. São 30, 20, ou seja, se um concurso saísse hoje do TCE do Amazonas, por exemplo, e você tivesse 30 dias para você estudar, você acha que você estaria preparado para fazer uma prova dessa? Talvez não, né? Assim, então o que eu acho, a pessoa tem que começar de hoje. Não para esses concursos que já estão vindo, talvez, mas para você... Daqui a 6 meses, um ano, você está preparado, né? Para você estar preparado. Daqui a 6 meses, quando sair o edital, diz assim, beleza, agora eu dou sprint final, faço o exercício de uma revisão. Você fala em começar hoje, mas começar por onde? Começar por onde? A resposta é começar hoje. Agora, eu começar como? Como? Talvez pegando a experiência das pessoas que já fizeram isso. Talvez perguntando para a gente mesmo, por exemplo, como é que eu começaria? Talvez. Hoje eu começaria, por exemplo, perguntando para uma pessoa experiente que já passou e dizer assim, beleza, cara, como é que tu começou? Que material tu começou? Como é que você começou a estudar? Eu começaria, por exemplo, perguntando isso. Talvez até conhecer a estrutura Thiago. Mas então eu estou te perguntando. Digamos que a pessoa esteja formada há 5 anos e decida agora trilhar essa carreira do Serviço Público Federal. Me oriente aí a dar o primeiro... Pegaria 5 matérias principais, Anísio, do último edital do concurso que você tá vislumbrando. 5 matérias principais. Não adianta abarcar o mundo com as mãos, seja pegar as 15 matérias que tem no edital. 5 matérias para você fazer uma base, para você começar a se preparar bem para essas 5 matérias. E engenharia civil também. Quais seriam? Seriam português, direito administrativo, direito constitucional. Talvez um concurso, por exemplo, de controle, auditoria. E a parte, por exemplo, talvez uma outra extra que você vai fazer. Por exemplo, se for um DNIsta da vida. AFO, ou, por exemplo, se for o Ministério da Economia, AFOS. Sempre tem uma matériazinha que você é chave do concurso. Por exemplo, se fosse polícia perícia forense, PFOS, seria, por exemplo, direito penal. Sempre tem uma matériazinha que é daquele concurso, por exemplo, que é só daquele concurso. Se fosse analista judiciário, por exemplo, pegaria licitações, que é muito importante, talvez você até pensaria em licitações, é um ramo muito... Pensaria dentro do direito administrativo de licitações, umas 5 matérias, e engenharia civil. E pegaria E na parte específica, o que seria? Você fala engenharia civil é o mundo. Engenharia civil é o mundo. É muito difícil você dizer assim qual é a matéria de engenharia civil que cai, mas, Anísio, a gente tem 3 grupos principais assim que eu acho que nunca foge de nenhum concurso, né? A parte de edificações, saneamento e transportes. Eu acho assim, esses 3 são os principais ramos da engenharia que estão nas provas de concurso. E talvez pegaria, por exemplo, um material de engenharia, de concursos aí mesmo, ou do seu livro, por exemplo, para você fazer uma base em relação a esses 3 ramos. E quando for sair uma prova específica, você vê, não, tá caindo aqui, por exemplo, a parte de aquaviária, que fosse um ataque da vida, por exemplo. Assim tinha que pegar talvez um material para a parte de hidrologia, para a parte aquaviária, mais especificamente. Se fosse, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, você pegaria nas resoluções de CONAMA, talvez, caem demais. Mas, assim, essas edificações, saneamento e a parte de transportes são materiais que você vê. Qual é dentro desses 3 ramos, o que estuda? Cara, vê as questões que estão caindo. Pega as questões dessas três áreas e vê assim, o que cai disso aqui? Beleza. Isso aqui tá onde? Qual material que esse pessoal usa? Será um azeredo lá, pequenas construções? Será talvez um transporte, um manual do DENIT?
talvez saneamento, por exemplo, seja alguma parte especificadamente de hidrologia ou a parte de saneamento mesmo, especificadamente. Talvez você tenha que ver isso, mas você só vai ver isso nas questões. Você não consegue dimensionar se você não conhece o que cai nessas provas em relação a isso, entendeu? Então, pega umas questões, vê o que está caindo e diz assim, beleza, esse material aqui é o que eu vou estudar. Então, assim, talvez dessa forma eu faria. E português, gente, assim, não esquecer português. Português é tipo sempre 20% de uma prova, para ter ideia. Você não tem como deixar de estudar português. Mas estudar português não é pegar uma gramática e estudar. Talvez seja pegar provas anteriores, você vê especificamente da banca. Preste muita atenção na banca, isso é importante. Banca de Sebrasp, CESP, é diferente da FGV, é diferente da FUNCAB, é diferente da Finalizaf, hoje talvez ENAP que faça as provas, né? SESC Gran Rio é totalmente diferente, que seja letra de lei, talvez seja muito norma. Estudar para SESC Gran Rio, por exemplo, para Petrobras, o que eu estudaria? Eu estudaria a BNT, norma. Não pegaria outra coisa de não ser isso, entendeu? Não pegaria um livro, talvez eles puxam muito. Agora, nessa área de controle, as provas normalmente são feitas pelo Sebrasp ou FCC, né? São as duas. Inclusive, o TCE Santa Catarina, acho que tinha até contratado a CESP já. Tinha contratado a CESP também. Assim, bicho, o TCDF também daqui a tendência é a CESP dominar, né? Agora, dominar, cara, porque a gente não tem SAF mais, né? E a FCC até que tá fugindo um pouco, tá fugindo para a fiscal. Ela quer dominar essa área fiscal, ela quer tomar para si essa área fiscal. Então, assim, vai ser CESP. Era da ESAF, né? A ESAF a ESAF era a prova da... A gente não sabe ainda se a ENAP vai tomar para si essa parte de fazer provas. Eu acho que não vai fazer isso. Então foi incorporada. Foi incorporada, né? Então, assim, eu acho que quem vai dominar a prova de fiscal é a Fundação Carlos Chagas, a FCC. Possível. E o resto vai ficar, por exemplo, Tribunal de Contas. Sebrasp. Sebrasp. Agora, só para a gente não deixar de fora um ponto que é muito significativo para a aprovação, que é a prova discursiva. O que é que você tem a dizer sobre estratégia para um bom desempenho na prova discursiva? Não. Primeiro escrever, Niso, mas assim, escrever o quê, né? Mas escrever o quê? Niso, primeira coisa, eu quero dar dica prática aqui, assim, como de preparação mesmo. Cara, pega um amigo seu, pega um amigo e pega tópicos de provas discursivas anteriores. Pega uma prova discursiva anterior, por exemplo, do TCE, ou CGE do Piauí, por exemplo. CGE do Piauí, ou então do TCE do Ceará, por exemplo. Pega uma prova dessa e diz assim, manda pro seu amigo ela, você troca com ele para correção. Ou então manda para um professor e faz a correção. Escreve, cara. Escreve o que está na sua cabeça. Aí uma hora você vai começar a estruturar. Um vai fazer a correção do outro. Claro, existem um pouco de técnicas em relação a isso, de elaboração discursiva. Como é que você tem que escrever, a parte inicial sempre. E o tema? O CESP cobra muito conteúdo, né? O CESP, principalmente conteúdo, tem muita pontuação. Conteúdo, exatamente. Você tem que responder aquelas perguntas. Ou seja, A, B, C, você tem que responder a B e a C. Você tem que fazer 3 parágrafos A, B e C, pro CESP estar respondido. E florear. Não floreia, cara. Escreve o que você sabe daquele assunto do A, do B e do C. Pega um parágrafo ali, divide ali. São 30 linhas, divide em 3, 10 linhas do item A, 10 linhas do item B, 10 linhas do item C. É isso que você vai fazer. Aí, e saber desse assunto. Só sabe, Anísio, se você ler o tópico de uma prova anterior e escrever. Não tem como você fazer isso, entendeu? Se não for assim. Eu vou sugerir depois a gente... Estamos aqui no finalzinho aqui. Um bate-papo só para tratar prova da questão discursiva. Eu acho que é um tema bastante interessante. A gente vai dedicar uma live só para isso. Nós temos um minuto aqui. Tão bom que... no instante passou. Só temos um minuto. Eu vou dar uma dica. Só para agradecer e manifestação final aí dos meus amigos. Fala aí, sério. A dica é só em relação à discursiva, porque eu já passei por isso, é muito importante você escrever tudo que você sabe na discursiva, porque é mais fácil de tirar ponto porque você não escreveu o conteúdo do que porque você escreveu e errou alguma besteira de português, por exemplo. Mas é só isso. Eu fui classificado no Bacen, cara, porque eu escrevi um tópico que eu não sabia. Com 30 segundos aqui. Mas a gente vai fazer uma live só para isso. Pessoal, muito obrigado. Uma excelente noite a todos. Fico muito feliz com a presença de vocês e a gente se encontra por aí. Obrigado. Qualquer coisa, estamos com contatos aí. Continuamos juntos. Procure a gente aí também. Até mais, gente. Até mais. Boa noite a todos aí.